Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um bate-papo de Position. Hoje, domingo, dia 1º de março de 2020, temos aí um fechamento muito importante hoje. Vamos debater aí todo o movimento que aconteceu não só na nossa bolsa, mas também mundo afora, com os desdobramentos aí do coronavírus e todo o efeito que ele vem causando nos investimentos de risco, nos investimentos em renda variável, legal? Mas antes de começar, quero me apresentar para você que está chegando aqui agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Luiz Fernando, sou investidor e trader aí há mais de 10 anos e todo final de semana eu trago esse conteúdo aqui de fechamento semanal, através do gráfico semanal, através também da filosofia de Trend Following, que eu vejo sendo uma grande filosofia pouco falada no mercado, que pode sim ajudar muitos investidores a conseguir os objetivos no longo prazo dentro das ações, dentro do mercado de renda variável. Bom, antes de começar, galera, o nosso vídeo, começar a nossa análise específica, queria pedir para vocês o like e também para seguir, vocês que ainda não seguem aqui o canal. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Bacana? Então, vamos, como de costume, aqui para o nosso gráfico. Bom, aqui vocês estão vendo na tela já o Ibovespa e temos essa barra gigante de queda que foi desenhada ao longo da última semana, uma semana curta, é verdade, a semana aí que começou apenas na quarta-feira e sentiu, né, todo o efeito negativo que já vinha sendo desenhado aí ao longo do mundo na segunda e terça-feira. O mercado abriu na quarta-feira já com uma barra fortíssima de queda que se acentuou ao longo da semana, deixando um suspiro aí no finalzinho da sexta-feira. Eu queria compartilhar com vocês um estudo que até outras pessoas aí já postaram por aí na internet, mas é um estudo aqui que é muito relevante para nós entendermos a amplitude dessa queda que nós vivenciamos agora nessa semana que passou, galera. Então vamos lá. Aqui, nada mais, nada menos, está todas as variações de alta e de queda desde 2005 até aqui. Então notem que aqui, se vocês observarem, deixa eu tentar dar um zoom para vocês. Aí, deu. Vejam essa barrinha aqui no final do gráfico. Essa foi a queda que nós tivemos agora na semana que passou. Se vocês observarem, essa queda, ela foi uma queda muito grande em comparação com outras semanas aí de fechamento negativo no nosso mercado. Porém, se vocês observarem mais atentamente, vocês vão observar que não foi uma das maiores quedas da Bolsa. Na verdade, a nossa principal queda dos últimos anos se deu lá em 2008, onde o mercado chegou a cair 20% em uma semana, uma queda muito expressiva. Notem que mesmo lá naquele período, nós tivemos aí outras semanas seguidas de queda também muito fortes na crise de 2008. Se nós observarmos de lá para cá, nós tivemos aí quedas basicamente grandes, tocando ali a zona de 6% de queda. Aqui nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e pouquíssimas quedas que ultrapassam essa zona dos 6% de queda em uma semana só. Então nós tivemos uma aqui em 2012, tivemos outra em 2017 e agora é essa de 2020. Então, dentro da análise das quedas que nós tivemos no mercado, essa queda aí não é uma queda tão anormal, tão diferente do que nós já temos observado ao longo dos anos. Possivelmente, se nós observarmos aqui, praticamente, acho que todo ano nós temos uma queda de amplitude aí maior que 6%. Notem que nós tivemos aqui em 2017, 2016, uma queda tocando aí mais de 6%. Aí nós tivemos aqui em 2015, 2014, na verdade, né? Aqui 2012, 2013 foi um ano atípico que nós não tivemos uma queda tão forte. E aí tivemos também 2011, 2010 não, e aqui também 2009 não. Possivelmente 2009 e 2010 foram anos de recuperação aí do nosso mercado da amplitude que teve de queda em 2008. Um fato legal também de vocês observarem, se nós dermos zoom nesse gráfico aqui, vocês vão observar que o natural é o quê? Após o mercado fazer um movimento tão alto, tão grande de queda, normalmente nós temos nas semanas seguintes um movimento grande de retorno, né? Um movimento de alta
nas semanas seguintes. Notem que em 2011 nós tivemos essa queda, aí passado 2 semanas nós tivemos um movimento de alta bem relevante. Aqui em 2012 demorou até um pouco para o mercado registrar um movimento maior de alta. Se nós observarmos aqui em 2014, que foi um período aí com várias quedas, notem como nós tivemos essa queda bem ampla, depois um movimento de alta amplo também. Em 2015, a mesma coisa, em 2016, na verdade, um movimento forte de queda, e nós tivemos aí um movimento bem expressivo de alta. Vamos observar aqui em 2017, também a mesma coisa, notem aqui um movimento de queda, mais algumas semanas em queda, e o mercado se recupera, demonstrando aí 2 semanas com uma alta expressiva. 2018, aqui nós tivemos esse movimento se repetindo, e aqui em 2019 nós não tivemos um movimento tão amplo. O que eu quero dizer com isso para vocês, galera? Normalmente, quando temos um movimento como esse, normalmente o que tende a acontecer nas semanas seguintes é o movimento de retorno à média, ou seja, depois do mercado socar, do mercado cair tão forte, o mais comum a ser esperado é o movimento de retorno dos preços. Por isso, esse talvez seja o principal ponto onde a gente pode alicerçar a nossa premissa que talvez nas próximas semanas nós devemos ter aí um movimento de recuperação no mercado. Sim, no auge do pânico, no auge do estresse aí do mercado, provavelmente nós devemos aí registrar alguma recuperação. Outro fato que me leva a crer isso é o quê? O fechamento do mercado no diário na sexta-feira. Então, galera, se vocês observarem, na sexta-feira nós vamos notar o quê? Em vários ativos, esse candle aqui. Esse candle, a formação aí de um candle que denota aí chamado no mercado de martelo, mas basicamente para nós entendermos o que esse candle representa, significa que o mercado abre em baixa, né? Chega a cair muito e aí no meio do pregão para frente aparece aí força compradora que empurra os preços para cima, fechando na máxima do dia. Isso, se vocês observarem no gráfico diário, diversos papéis estão demonstrando esse tipo de cenário. Temos também no gráfico diário uma exaustão aqui medida pelo estocástico, num ponto de exaustão de venda. Mas um outro ponto também que nós poderíamos observar seria o fechamento das bandas de Bollinger. Então, se nós colocarmos aqui um indicador, cadê você? Aqui, ó. Se nós colocarmos as bandas de Bollinger, nós vamos ter o quê? Na semana o mercado fechando com o candle fora da banda e o candle aí tentando retornar para dentro da banda. Então, um típico trade aí de retorno, de um trade contra a tendência sendo desenhado aí em diversos papéis no mercado dentro da semana que passou. Então, sim, eu acredito que na próxima semana a maior probabilidade é que nós devemos ter um movimento de repique, pelo menos desse cenário que foi se desenhado. Bom, fato que nós devemos falar também, e vocês devem estar atentos ao que aconteceu essa semana, é que, galera, muitas e muitas pessoas entraram no mercado agora, ou seja, lá nos anos de 2019, 2018 e agora até mesmo no comecinho de 2020. E não conheciam hein, quedas como essa. E simplesmente estavam vivendo aí um mercado simplesmente em alta, pegando todo o rally de final de ano e todo esse movimento que o mercado desenhou lá desde agosto de 2019. Fato é que para essas pessoas, para quem entrou um pouco antes e tenha posições aí de longo prazo, provavelmente essa queda ainda não afete o lucro dessas operações que essas pessoas têm em aberto. Porém, para quem entrou aqui comprando no final do ponto aqui, nesse topo que o mercado marcou, já está com um desconforto muito grande, principalmente se não estopou as operações, pois sentiu aí na pele o mercado cair aí 10, 15% em diversos ativos, o que pode representar um lucro bem grande, principalmente se a pessoa não gerenciou o risco, se a pessoa não diversificou as suas operações. Então, de novo, a gente fala muito disso aqui, galera. É importantíssimo. Mais importante do que o setup, mais importante do que o quanto dinheiro você tem ou não. E sim, o mais importante é como você diversifica as suas operações e o controle de risco que você utiliza para isso. É isso que vai fazer toda a diferença no final, se você vai ou não ser um investidor, uma investidora de sucesso no mercado ao longo dos anos. Pois esse evento aqui, como nós observamos aqui lá no Excel, nós podemos observar que esse evento aí é mais comum do que as pessoas até imaginam. Esses eventos de queda, de acordo com o mercado mostrou essa semana, não é um evento tão raro assim.
Fato é que, olhando para o Ibovespa aqui, outro ponto que me faz estar pensando numa possibilidade de um repique na próxima semana é que o mercado, na semana que passou, testou essa importante região aqui dos 104 mil pontos, mas também foi lá testar a região dos 100 mil pontos, ou seja, uma região muito importante que o mercado simplesmente, para ultrapassar essa região, demorou nada mais, nada menos que temos de janeiro de 2019 até aqui o rompimento que aconteceu no mês de junho de 2019, ou seja, o mercado ficou testando essa região dos 100 mil pontos cerca de 6 meses para conseguir rompê-la. Ou seja, essa região de 100 mil pontos é uma região muito importante de memória de preço para o mercado. E o mercado nessa semana vindo a testar aqui, deixando essa sombra inferior aqui, demonstra que nós temos sim pessoas, investidores, defendendo essa região dos 100 mil pontos como uma importante região de oportunidade de compra no mercado. Tendo esse contexto todo geral, essa sombra deixada aqui com o candle, esse candle amplo, em cima da média de 50 períodos, eu tendo a acreditar sim na semana, principalmente nos primeiros dias da semana, como talvez um efeito aí de recuperação, talvez desenhando um candle aqui, um sidebar para a próxima semana dentro do nosso mercado. Legal, galera? Mas isso nós só vamos descobrir na semana que vem, quando o mercado abrir aqui, é só uma conjuntura do que pode acontecer. Caso o mercado não venha a desenhar isso e venha a demonstrar mais um candle de queda na semana que vem, nós devemos aí observar os próximos fundos e, na verdade, observando aqui, eu só vejo fundo relevante no nosso mercado aqui na zona dos 85 mil pontos, ou seja, não seria também de surpreender caso o mercado comece a cair, vir a tocar essa região aqui dos 85 mil pontos do nosso mercado. Não é o que eu acredito de fato, mas é um cenário que nós podemos desenhar, principalmente se na semana que vem o mercado vir a superar a mínima aí dos 99 mil pontos no Ibovespa. Dentro do Small 11, que é o nosso ETF aí de Small Caps, nós temos aí um cenário um pouco mais comprador do que o próprio Ibovespa. Notem como aqui nós temos desenhado nitidamente uma tendência de baixa dentro dessa tendência macro, aí, dessa tendência primária de alta, ou seja, nós temos uma correção dentro de toda essa perna de alta que nós tivemos aqui. Essa correção é dada bem fácil de ser vista com topos e fundos descendentes, porém o mercado também sente essa zona aqui que foi uma zona importante aqui dentro do Small 11, essa zona aqui de rompimento, deixa também a mesma sombra inferior, o que tende a mostrar para a gente talvez um repique na próxima semana também. Notem que aqui dentro do Small 11 nós nem temos ainda o Small 11 tocando a média de 50 períodos, o que ainda deixa a gente com um viés muito mais altista para o mercado do que o próprio BOVA 11, do que o próprio Ibovespa aqui no caso. Já no mercado americano, notem como no mercado aqui doméstico, no mercado brasileiro, esse cenário foi um cenário bem estressante, mas não estressante como no mercado americano. Pois, se vocês observarem, na ponta do lápis nós tínhamos o quê? O Ibovespa desenhando uma tendência já de baixa, de médio prazo aqui, dada pela média de 12 períodos. Vocês podem observar que o quê? Os candles já estavam com os preços abaixo dessa média, o que fica bem fácil de ser visto no gráfico diário. Então, note aqui como nós, no gráfico diário, já tínhamos zigue-zagues aí descendentes dentro da tendência do mercado de mais curto prazo. Já no mercado americano, principalmente pelo S&P, nós havíamos conversado desse rompimento que aconteceu aqui dessa semana do dia 10 de fevereiro e um rompimento de topo histórico, galera, do mercado americano. Notem, rompimento de topo histórico. E aqui o que o mercado fez? O mercado simplesmente deixou um candle de dúvida desse rompimento na semana que passou e aí abre com um gap, um baita gap aqui, fazendo esse mega candle de baixo, ou seja, aqui muita gente estava comprada no mercado americano nesse ponto. Muita gente colocou novas operações aqui, nesse rompimento, e aí viu simplesmente essas operações derreterem ao longo da semana. Muita gente falando aí de 2008, mas se nós observarmos no mercado americano em 2008, existe também um viés diferente disso, porque se vocês observarem em 2008, notem, em 2008, antes da mega queda que aconteceu, que é essa queda aqui toda, nós já podíamos observar no mercado americano em uma tendência de baixa, não é mesmo? Notem, como nós tivemos esse topo aqui formado em outubro de 2007, e o mercado aí começa a fazer zigue-zagues descendentes,
ultrapassando a média de 12 e a média de 50 períodos, nitidamente em um cenário mais baixista, ou seja, aqui pouquíssimas pessoas que seguem a tendência estariam aí com compras maiores ou alocando boa parte do seu risco aqui no mercado. Provavelmente traders que usam esses argumentos como ponto de compra já estariam fora do mercado quando o mercado veio a colapsar e cair, como vocês conhecem a crise de 2008. Nesse cenário, agora, nós tínhamos o quê? Tínhamos um mercado em uma tendência de alta, rompendo o topo histórico, e nós observamos aí na semana que passou o quê? O mercado simplesmente deixando um gap naquele rompimento, pegando todo mundo no contrapé. Aqui, de novo, a importância da gestão de risco, mesmo em um cenário mais tranquilo, em um cenário onde o mercado desenha uma tendência de alta mais nítida. Indo aqui para a Nasdaq, nós temos também um cenário igual, porém aqui na Nasdaq nós não tivemos um rompimento do topo. O mercado fez 2 semanas de correção e agora desaba, não vem a tocar a média de 50 períodos. Fato que no S&P nós temos esse candle rompendo a média de 50 períodos para baixo. Fato que não acontece no Nasdaq e também no Dow Jones. Não, no Dow Jones a gente tem o mesmo cenário, né? Um cenário também bem baixista. Por enquanto, no mercado americano, aí temos a Nasdaq sobrevivendo, ou pelo menos deixando aí um cenário mais animador para quem está comprado no curto prazo dentro lá do mercado americano. Tivemos também um aumento muito grande aí do VIX, que mede a volatilidade do mercado. Então notem como essa porrada que o mercado deu essa semana na volatilidade. Se nós observarmos aí agora, nesse ponto, nós temos o quê? O VIX tocando a máxima, que foi a máxima em 2010, 2011, 2015, 2017 e 2020, ou seja, essa máxima só foi violada lá em 2008. Então, um outro ponto que a gente deve observar agora, e um ponto que também corrobora com a minha ideia, é o quê? Ou um repique na semana que vem, ou pelo menos uma diminuição desses movimentos tão voláteis, tão fortes que nós observamos no mercado. O VIX está no seu ponto máximo aqui dos últimos quase 10 anos, dos últimos 10 anos, né? Então, devemos sim ter uma redução da volatilidade agora no mercado. Indo para o dólar, aqui nós temos no dólar um cenário mais fácil de ser interpretado, né? Nós havíamos conversado do dólar muitas e muitas vezes aqui no canal. Eu falei para vocês do dólar aqui nesse pullback, foi o último ponto de possível compra em dólar que eu havia observado com vocês. Nós tivemos aqui o rompimento na semana do dia 20 desse candle, o que trouxe uma força de compra ainda maior para o dólar, que renovou as suas máximas. Então nós temos aquele cenário desenhado que nós havíamos conversado, sendo aí impactado também por essa crise do coronavírus. Só que notem, galera, desde aqui, diante de toda essa crise relacionada ao coronavírus, nós já tínhamos o dólar rompendo o topo histórico. Então, dentro desse cenário do dólar, para mim, o cenário mais específico que eu vejo para o dólar nas próximas semanas é o dólar buscar lá a faixa de topo dos R$5. Vejo o dólar, sim, a buscar esse topo em R$5, pelo menos ainda esse ano, e até mesmo antes disso, dada a força da tendência que nós temos atualmente no dólar. Indo aqui para o Bitcoin, nós temos o Bitcoin cumprindo aquele cenário que também nós havíamos conversado aqui. O Bitcoin chegou no seu topo simétrico desenhado aqui. Esperávamos sim uma correção no Bitcoin. Essa correção eu entendia como uma correção mais curta, mas aí o Bitcoin demonstra uma força de venda maior essa semana que passou, tendo aí o toque novamente das duas médias, e aqui talvez, quem sabe, na semana que vem o Bitcoin possa sim deixar um candle de retomada da tendência, trazendo aí novos compradores para o mercado, para quem sabe aí o Bitcoin ter forças para romper esse ponto aqui dos 10.580 dólares do Bitcoin. Então, galera, indo aqui para as ações, essa semana foi uma semana muito forte de queda. Basicamente, todos os ativos desenham no mesmo cenário, então pouco se respeitou dentro da tendência gráfica ou dentro dos fundamentos dos papéis. Nós tivemos aí dentro da semana uma queda expressiva e generalizada. Isso dá a entender para vocês o como, na hora do caos, na hora do pânico, pouco se importa na questão de fundamentos, gráficos e tudo mais. O mercado simplesmente, quando vê o risco, quando observa o risco
na sua frente, os investidores, as pessoas tendem a fugir e ir para investimentos mais sólidos, investimentos mais tranquilos, como a renda fixa, como investimentos nos Estados Unidos e tudo mais. E aí, simplesmente, nós temos aí uma venda geral dos ativos. Isso aconteceu em 2008 e essa semana nós tivemos uma pontinha do que pode ser isso. Então, assim, você pode ter a melhor empresa do mundo que quando o mercado decide vender tudo, quando os investidores e todos os participantes do mercado decidem vender tudo, simplesmente fundamentos, análise gráfica, pouco importa. No cenário de sell-off, a gente vê esses cenários mais fortes de queda. Porém, pode até ser surpresa para vocês, dentro dessa semana eu vejo aí mais possibilidades de alta, eu vejo oportunidades de compra essa semana do que propriamente de venda. Isso eu vou debater com vocês lá no final do vídeo. Eu queria dar uma sobrevoada aqui primeiro nos ativos que eu tenho em carteira e depois dar uma olhada no mercado no geral e lá no final do vídeo conversar com vocês sobre o que eu vejo de ativos que me interessam para a próxima semana. Lembrando que essa semana eu vou divulgar para vocês um vídeo sobre o acumulado da minha carteira durante esse mês de fevereiro. Janeiro eu fiz um vídeo como esse e agora em fevereiro eu vou fazer o vídeo do segundo mês com acompanhamento da minha carteira para vocês. Então, indo aqui para IRB, eu tinha essa ação, na verdade eu ainda tenho essa ação. Essa ação, como eu comentei com vocês, o meu stop estava colocado aqui. E se vocês acompanharam o vídeo da semana passada, eu comentei que ia viajar, ia tentar ficar um pouco longe dos mercados. E o que aconteceu quando eu vi o mercado caindo lá e todo esse alvoroço sobre o coronavírus? Aqui no IRB, o que eu vi? Eu vi simplesmente o mercado abrindo na quarta-feira, pulando o meu stop. E aqui, galera, aqui acho que até um comentário relevante para vocês. Basicamente, isso pouco acontece no gráfico semanal, mas principalmente no gráfico diário, que são as cotações abrindo em baixa ou alta e pulando o nosso ponto de compra ou venda. E aqui eu vejo com 2 pontos plausíveis que a gente pode adotar dentro de um cenário como esse. Um cenário que é o cenário mais indicado e mais recomendado para todo mundo, que é o quê? O mercado abriu, seu stop estava aqui em R$ 31,99, o mercado abriu aqui em R$30, qual o primeiro passo? No leilão de abertura, vir e fechar a operação. Vir e encerrar a operação, mesmo com esse gap de abertura. Esse seria o cenário mais recomendado para todo mundo, pois o que o mercado poderia ter feito aqui seria intensificar a queda e cair muito mais que isso. Um cenário também que pode ser traçado é o quê? Mas aí exige muito mais disciplina, exige muito mais tranquilidade do investidor, que é o quê? Dentro de IRB eu tenho essas ações há um bom tempo. Na verdade, eu tenho o IRB desde lá de 2018. Então eu tenho acumulado aqui ainda um retorno muito bom dentro desse ativo. Vendo esse candle que abriu aí, pulando o meu ponto de stop, o que eu fiz? Dentro do gráfico mais curto, isso aí dentro do gráfico lá na quarta-feira, eu esperei o mercado a primeira meia hora do dia e coloquei o meu stop na mínima do dia. E meu stop foi movimentado para cá. Sim, aí eu aguardei o que? O mercado evoluir e caso o mercado viesse a renovar as mínimas, eu seria estopado aqui num ponto muito pior do que o ponto que eu tinha meu stop pensado lá no começo. Porém, notem o que aconteceu. O mercado, apesar de todo o caos dentro dessa empresa, e também um fato que me fez pensar nessa empresa foi o quê? Se nós observarmos, era uma ação que caía há 1, 2, 3 semanas. Ou seja, mesmo com todo o pânico, com todo o alvoroço que tinha no mercado, era de se esperar um movimento de repique dentro aqui da IRB. Então nós tínhamos aí uma queda de 25%, que foi intensificada até 30%, em cima dessa zona de suporte aqui bem importante desse ativo. Então eu resolvi fazer isso. Sim, é uma conduta mais arrojada, é uma conduta que foge do plano, porém, se lá no nosso plano de trade está especificando que nós, em cenários atípicos, isso seja possível de fazer, por que não? Tá? Diante de todo o risco e ciente de todo o risco que estaria ocorrendo dessa operação, eu achei prudente fazer isso e o mercado acabou sendo generoso comigo, né? E acabou subindo durante os outros dias, fechando aqui acima da mínima da semana que passou. Fato é que agora meus stops estão aqui em IRB e eu vou conduzir meus stops
para as mínimas dos próximos candles até que essa ação consiga subir para acima da média de 50 períodos. Caso isso não venha a ocorrer, eu vou ir subindo os meus stops até essa operação ser estopada. Fato é que nós já havíamos conversado muito aqui sobre o IRB e eu vejo aqui essa ação com viés de queda maior, pois agora nós temos, além dessa quebra da média de 50 períodos, mais uma semana onde o mercado não consegue ficar acima da média, ou seja, o mercado desenha sim uma tendência de baixa de maior longo prazo dentro do IRB. Mais uma ação que eu comentei com vocês aqui foi uma venda mais de curto prazo, foram as ações do Banrisul. Essa ação foi startada aqui, a minha venda. O mercado evolui, chegou a cair muito mais do meu ponto de venda que eu tinha colocado, o mercado chegou a ir até 12% evoluindo na minha venda, porém o mercado fecha aí com 7% de queda, o que acabou a ajudar a refrescar a carteira, principalmente a carteira de mais curto prazo, com essa venda, o que acaba remunerando essa queda do mercado. Está aí um grande, importante ponto para se vender no mercado de ações. E aqui, a gente indo para a próxima ação, tem aqui a Centauro. Centauro, galera, que eu vou falar para vocês agora e também no final do vídeo, pois eu vejo a Centauro como uma das principais ações para compra nas próximas semanas. Notem que em Centauro, após essa ação subir por 1, 2, 3, 4 semanas seguidas, nós temos um candle que basicamente consegue só fechar abaixo das 2 últimas semanas, nem consegue violar a mínima dessa semana aqui, que foi da semana do dia 3 de fevereiro de 2020. Então nós temos aqui em Centauro um candle que deixa todo o viés de continuidade da tendência de alta dentro desse ativo. E por que eu falo isso? Notem como, mesmo com essa queda, essa ação veio e toca a média de 12 períodos e deixa uma sombra inferior, denotando aí que os compradores voltaram a ter interesse dentro desse ativo. Essa sombra também se dá fechando acima do último topo anterior rompido. Então nós temos aqui, basicamente eu entendo como um cenário de correção dentro de Centauro. Nós teríamos aqui um ponto, uma oportunidade de compra, eu vejo aqui lá nos R$ 54,41 para uma nova operação de compra dentro de Centauro. Eu tenho aqui startada as minhas operações de Centauro aqui nesse ponto, basicamente agora no 0 a 0, e me interessa muito nas próximas semanas a Centauro para uma nova compra, caso essa ação volte a demonstrar força aí dentro da tendência. Tinha as ações, na verdade, aqui Qualicorp está até aqui, mas era uma operação que já foi estopado. Aqui a importância do stop, né? A Qualicorp deixou esse sinal de venda aqui, nesse ponto, e eu falei para vocês, bom, aqui eu estopei as minhas operações, e aí o mercado desaba na próxima semana que veio agora, e aí simplesmente esse stop aqui se mostrou um stop bem sábio, um stop onde minimiza o risco dentro desse ativo. Um destaque, galera, que eu queria colocar para vocês aqui, só comentar com vocês, vou comentar no final do vídeo sobre ela, mas também as ações da Via Varejo. Via Varejo foi uma ação que me estopou essa semana. Eu tenho uma operação de compra feita aqui, nesse ponto, nos R$ 12,07, que essa não foi estopada. E eu fiz uma outra compra aqui nos R$ 15,45, uma compra que até vinha evoluindo bem, porém veio a tocar do stop nessa semana também, fechando a minha operação em Via Varejo nos R$ 13,50. Basicamente agora eu só tenho uma operação dentro desse ativo. Fato é que também é outra ação que me chama muita atenção, caso o mercado consiga superar esse topo dos R$ 16,73, eu vejo como muito tranquilo uma nova operação de compra em Via Varejo. Voltando aqui lá para a lista, vamos aqui para a Unipar. Essa eu queria até falar um pouco mais com vocês, galera. Essa ação da Unipar, muita gente criou um alvoroço no mercado com ela, muita gente comentando dessa ação, que seria a ação que ia subir, que é a ação que vai dar lucros extraordinários. Basicamente, o que as pessoas viam nesse ativo era o quê? O rompimento desse topo, dentro dessa consolidação, que vinha lá desde maio de 2018. E aqui esse cenário seria talvez um cenário de meio de caminho, onde nós poderíamos projetar toda essa alta que esse ativo fez desde 2016 até 2018,
com esse rompimento nós poderíamos projetar essa alta para cima. Porém, como nada no mercado funciona o tempo inteiro, muita gente acabou com esse alvoroço comprando aqui, nos R$40, R$42. E aí que é a importância, se a pessoa não minimizou o risco, se a pessoa não considerou o risco dela, não estopou essas operações, temos o quê? Em Unip, temos um rompimento falso aqui na ponta de cima e agora o ativo ameaça romper toda essa zona de suporte para baixo. E simetricamente, se nós observarmos aqui, nessa simetria, caso essa ação consiga romper essa zona aqui, nós abriremos uma simetria para um ponto de busca dos R$11 e depois dos R$4,52. Então nós teríamos toda essa simetria aqui desenhada para frente, ou seja, uma queda muito mais forte dentro dessa ação, que era aí muita gente falando que era o investimento de 2020, a ação que ia fazer as pessoas ficarem ricas. Galera, isso não existe. Nós devemos considerar o risco, devemos sempre gerenciar o nosso risco no mercado, se vocês quiserem sobreviver no longo prazo. Mais um ativo aí que estava muito na moda também, a Sinqia. Sinqia, que eu tinha operações dela aqui, comprada aqui, o papel chegou a evoluir, voltou, consolidou e agora estopa. Estopa e fecha abaixo dessa zona aqui de consolidação, o que abre também uma simetria para cá, para buscar esse próximo fundo aqui nos R$16,90 em Sinqia, é um cenário também não tão bonito aqui dentro desse ativo. Fato é que Sinqia é um dos ativos ainda mais fortes do mercado, o que deveríamos esperar, talvez, caso o mercado consiga, na próxima semana, fechar acima dessa zona aqui de congestãozinha, talvez um cenário mais positivo para esse ativo. Não vejo nada a ser feito em Sinqia no momento. Indo para Fleury, nós temos em Fleury uma consolidação, tá? Temos em Fleury nitidamente esse ativo mudando a sua tendência, que aconteceu aqui em junho de 2019. Agora nós temos o quê? O ativo rompendo topo histórico. E agora nós temos, após o rompimento desse topo histórico, um pullback em cima do topo histórico rompido. Ou seja, esse candle aqui poderia sim trazer muitos investidores, muitos traders que apostariam na retomada da tendência em Fleury na máxima desse candle na próxima semana. Um desenho bem bonito que está desenhado aí em Fleury para a próxima semana, caso o mercado colabore, né? E caso esse ativo consiga fechar acima aqui dos R$30,60. Vamos lá agora para os próximos ativos. Nós tivemos aqui em Home a frustração também dessa ameaça de topo rompido, dois testes aqui nessa região, um topo duplo, né? Que agora é rompido para baixo. Então nós temos aí em Home, notem como na maior parte dos ativos nós tivemos uma sombra inferior. Em Home nós não temos isso, um cenário bem baixista. Brasil Foods, eu perdi essa venda, eu não consegui startar essa venda, pois o mercado pulou o meu start de venda, na verdade, e aqui simplesmente o mercado desabou essa semana, cerca de até 13%, fecha com uma queda de 10% aqui nesse ativo. Infelizmente foi mais um ativo, né? Já perdi a entrada em CVC, agora também em Brasil Foods, mais um ativo aí que não consigo efetuar a venda. Infelizmente o mercado dá dessas, mas vida que segue, bola para frente, vamos para as próximas oportunidades. MDIA, eu gosto muito de MDIA, já venho falando muito para vocês aqui de MDIA e sobre essa reversão de tendência de longo prazo dela. Notem como essa queda dessa semana respeita essa zona de consolidação que foi rompida, fazendo aqui como uma espécie de um pullback. Então nós tivemos aqui 3 semanas de alta, o mercado corrige e volta a testar essa região, fazendo um pullback, ou seja, aqui pessoas mais arrojadas poderiam buscar uma compra nesse ponto aqui, nos R$42, ou mesmo esperar o rompimento do topo dos R$45, para aí, quem sabe, uma retomada da tendência de alta de longo prazo em MDIA. Indo para Petro, na Petro nós havíamos já conversado muito sobre essa questão aqui em Petro. Petro estava dentro de uma zona de consolidação que vinha lá desde outubro de 2019. Mercado sem sair do lugar aqui, testando esse retângulo. E aqui eu falei para vocês algumas vezes que esse cenário seria um cenário bem positivo para quem gosta aí de operar opções, para quem gosta aí de fazer operações explorando o aumento da volatilidade do ativo.
Notem que essa semana todo mundo que apostou no aumento da volatilidade desse ativo acabou sendo beneficiado com esse cenário que foi desenhado aqui. Temos em Petrobras, da máxima da semana que passou a mínima dessa semana, uma queda de 15%, o que possivelmente aí fez multiplicar por muitas e muitas vezes as operações fora do dinheiro em Petrobras. Na verdade, eu não gosto muito de operar opções, não é da minha característica comprar opções tanto para defesa, tanto para especulação, mas aí para quem gosta desse tipo de cenário, era um cenário muito bacana aqui desenhado em Petrobras, que agora já se foi, né? Muita gente que fez esse tipo de operação agora já colocou o lucro no bolso. Vai ressaltar, galera, que o ponto ideal para se apostar no aumento da volatilidade é quando o mercado está assim, né? Está lateral, não sai do lugar, os preços praticamente ficam no mesmo ponto desde vários meses para trás até o ponto atual. E aqui sim nós temos uma redução da volatilidade, um ponto onde a montagem das opções acaba sendo muito mais barato, e aí nós temos aí uma grande oportunidade, talvez, de lucrar muito com esse cenário. Claro que é um cenário mais difícil de acontecer, não é sempre que acontece, mas é um cenário aí onde que, quando acontece, acaba remunerando muito quem acaba usando esse tipo de estratégia. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Temos aqui agora a próxima, a Cosan. Cosan ameaçou o rompimento, não rompeu, e agora estopa todo mundo que tinha apostado nesse rompimento. Faz um candle até de retomada aqui, mas tem coisa melhor, ao meu ver, no mercado para a próxima semana. Bradespar, nós conversamos sobre a Bradespar aqui, esse possível rompimento falso que foi desenhado e concretizado no mercado, o mercado desaba, volta a testar a média de 50 períodos, agora abaixo desse topo anterior rompido, não vejo nada a ser feito em Bradespar, mesmo caso em Vale, porém Vale mais fraca, nós já havíamos conversado sobre isso também, Vale fez esse rompimento aqui que foi ignorado na outra semana, passou a vir a testar a média de 50 períodos e essa semana faz um gapaço de baixa aqui, né? Fechando nesse período que eu vejo aqui uma consolidação em Vale que nós podemos desenhar dessa forma aqui ao meu entender. Ao meu entender, nós teríamos aí um espacinho talvez para a Vale cair um pouco mais até a zona dos R$ 41, para talvez aí mostrar um cenário de compra mais adequado em Vale. Não vejo nada a ser feito também nesse ponto atual. Indo para CSN, em CSN nós temos aqui a confirmação desse longuíssimo zigue-zague de baixa, que nós podemos desenhar aqui com essa perna, aqui com essa perna de repique, e agora com essa perna de confirmação. Notem como o mercado fecha, tenta fechar abaixo dessa confirmação aqui, e caso o mercado prossiga com esse movimento de queda nas próximas semanas, nós teríamos aí um zigue-zague gigante de baixa em CSN. CSN que já está abaixo da média de 50 períodos, então cenário bem mais baixista para esse ativo, pelo menos para os próximos meses. Esse é o ponto que eu entendo agora, CSN. Indo para Braskem. Braskem também, outro ativo que já vinha sendo muito maltratado pelo mercado nos últimos meses. Fez uma tentativa de retorno aqui da tendência de alta. Muita gente apostando nesse retorno em Braskem, o que traz agora o stop para principalmente toda essa galera que acabou comprando aqui nesse movimento. E agora o mercado fecha praticamente na mínima do ano, né? Da mínima do ano de 2019, que foi aqui em R$ 25,93, que é, na verdade, a mínima de quando? Também a mínima de 2017. Então, notem a importância desse suporte aqui em Braskem. Caso o mercado consiga perfurar esse ponto, nós teríamos aí um próximo ponto de busca só lá nos R$ 15 em Braskem. Uou, uma bela queda desenhada aqui em Braskem. Porém, não me anima muito nesse momento aqui, pois nós já temos aí 1, 2, 3, 4, 5 foco em semanas de baixa, o que não me traz aí uma motivação para a venda dentro desse ativo, porém, está aqui um ativo que eu não gostaria de estar comprado nesse exato momento. Esse é o ativo, é Braskem. Vamos para o setor bancário, então, galera. Indo para o setor bancário, nós temos aqui em Bradesco deixando um candle tecnicamente muito válido de compra dentro desse retângulo, onde em Bradesco nós temos também essa zona do estocástico sendo tocada,
uma zona mínima, onde nós tivemos esse ponto tocado aqui, onde o mercado fez esse ponto, e aí subiu cerca de 20%. Nós tivemos esse ponto tocado aqui, onde o mercado subiu aí até a sua máxima 90%. Nós tivemos esse ponto tocado aqui, o mercado até dá um repique de 30% e volta a cair. Nós tivemos esse ponto tocado aqui, o mercado faz um repique de 20%. Aqui, nós tivemos esse ponto sendo tocado várias vezes durante a crise de 2008, até o mercado fazer aí o seu movimento de alta de 65%. Ou seja, de 2016, desculpa, o mercado fazendo esse movimento até aqui de 60%, de quanto? Aqui de 65%. Na crise de 2008, se nós observarmos, em Bradesco, cadê? Tá aqui. Também foi um ponto aí onde o mercado toca essa zona e aí depois faz uma movimentação de alta aí de cerca de 200%. Ou seja, para quem acredita numa movimentação de alta, para quem acredita nos fundamentos desse ativo, para quem acredita em alocações de longo prazo, está aqui uma excelente oportunidade de compra em Bradesco. Claro que aqui eu não gosto desse cenário como trade, mas aqui sim, aqui um cenário para compra e manutenção desse ativo para longos e longos anos, seria um belíssimo ponto de compra em Bradesco, acreditando nesse ponto de suporte, corroborado por esse ponto de exaustão aqui dentro do estocástico. Então vejo sim em Bradesco uma belíssima oportunidade de compra para a próxima semana, para quem gosta de acumular esse tipo de ativo. Lembrando que é um ativo aí muito sólido, com bons fundamentos, então, ao meu ver, seria um belíssimo ponto de compra em Bradesco para a próxima semana. Porém, o que pode acontecer talvez seria o caso aqui de Santander. Notem como Santander nós conversamos na última semana sobre esse ponto aqui de suporte, que foi rompido, o mercado pula os stops aqui da galera, chega a cair muito, mas aí notem como nós temos e tivemos aí no fechamento da semana um retorno da força de compra em Santander, tentando voltar aqui para esse retângulo desenhado em Santander. Em Itaú, indo para Itaú, nós temos aí um cenário também bem parecido, uma consolidação, porém o mercado não chega a tocar lá essa ponta de baixo, mas notem, todo mundo que acabou operando aqui através do estocástico, já colocando compras aqui nesse ponto, o que nota é um candle também positivo em Itaú nessa semana que vai se encerrando, mas aí também vejo Itaú dentro do cenário mais lateral, e entre Itaú e Bradesco, na ponta do lápis, eu preferiria Bradesco do que Itaú. Indo para Banco do Brasil, mesmo cenário, notem como cenário bancário, os ativos aí do mercado financeiro estão bem parecidos no seu desenho gráfico. Temos o mesmo desenho, cenário que só muda se nós observarmos aqui o banco ABCB4, que é o banco ABC. Notem como o banco aqui rompeu essa região de topo, fez a sua movimentação de alta e agora desenha um pullback que volta e testa todo esse topo anterior rompido e deixa uma sombra inferior aqui, fechando com um candle que poderia ser talvez um pouco mais bonito aqui com a ponta superior verde, né, o candle fechando na máxima. Não foi isso que aconteceu, mas um desenho bem bacana aí para um cenário de retorno da tendência de alta em banco ABC. Aqui em Porto Seguro nós temos a mesma coisa, nota em Porto Seguro, movimento de alta, repique em cima do topo anterior rompido, também um outro cenário gráfico bem bonito aqui em Porto Seguro. WIS, nada a ser feito, né? O papel pula aqui esse ponto de consolidação, abre em baixa, chega aqui a cair bastante, mas volta, deixando aqui um cenário, um martelinho, mas um martelo aqui num contexto sem muito sentido, né, galera? Um martelo perdido no meio do nada, voando aqui sem nenhum contexto mais específico, para mim nada a ser feito nesse caso. Mesma coisa em Elbor. Elbor foi um ativo que eu estopei aqui em cima, também mais um stop que se mostrou bem sábio nesse ponto que eu fiz. Papel aí daquele ponto até agora desaba cerca de 20%. Então, um ponto aí bem tranquilo de ser estopado, que foi aqui em Elbor, lá dessa máxima, aqui mostrando a importância do stop dentro desse ativo que permanece em tendência de alta, porém vai perdendo força semana após semana. Aqui já estamos no setor da construção civil,
que vai corrigindo mais do que eu esperava, sinceramente falando para vocês. Via como no setor da construção civil, um setor aí que poderia desenhar um rompimento desse topo aqui, talvez com 1, 2, 3 semanas de queda. Aí temos, por exemplo, em EZTEC já 5 semanas de queda e um cenário de correção de maior prazo dentro desse ativo, que deve ser visto talvez em outros ativos também, como é o caso aqui da Even. Também aqui nós temos uma queda mais forte. A própria direcional, que deu um sinalzinho de retomada da tendência. Eu até falei para vocês na semana que passou que eu não gostava de operar esse tipo de candle, de retorno de tendência, por causa disso, galera. Notem, todo mundo que comprou aqui acabou sendo estopado agora. Então, muitas vezes funciona, muitas vezes não funciona. Se, pelo menos pelos meus backtests, na ponta do lápis, colocando isso daqui em longo prazo, acaba gerando um retorno menor do que os rompimentos de topo histórico. Indo para Cielo, temos o mesmo cenário. Deixa eu dar uma olhada aqui em outros ativos, como a Tenda. Tenda mais bonita do que as outras ações do setor da construção civil. Notem como nós tivemos apenas aqui uma semana mais forte de queda, que foi essa que passou. Porém, é uma semana que toca na média de 12 períodos e já deixa uma sombra inferior, o que poderia ser apostado talvez num próximo rompimento em Tenda. Vamos lá para Cielo. Cadê a Cielo? Cadê? Aqui. Em Cielo, nós temos o mesmo cenário lateral, que já vem lá desde maio de 2019, nada a ser feito também. Ering, após esse movimento de queda aqui, a ação chega a cair muito mais, porém mostra uma força de compra aqui nesse ponto. Porém, ao meu ver, eu vejo a simetria aqui em Ering aberta lá até lá embaixo. Não seria aqui ousado o suficiente para comprar apostando no movimento de queda já se foi. Eu vejo em Ering um movimento muito mais forte, talvez a simetria sendo aberta até lá, os R$ 13,85. Era uma ação que eu tinha também comprado, é uma ação que eu saí fora aqui nesse candle mais amplo, que rompe a média de 50 períodos. Vejo uma tendência mais forte aí de queda dentro de Ering. Na Grendene, nós temos em Grendene o mercado fazendo essa simetria que nós já havíamos falado aqui também. Porém, o mercado encontra agora, nesse ponto aqui, uma importante zona de suporte, que deixa uma sombra inferior, mostrando compradores vindo para o papel. Essa zona é o topo anterior rompido. E também deve ter aqui uma retração de Fibonacci, que deve passar aqui nesse ponto. Notem aqui como nós temos a retração aqui de Fibonacci passando também nesse ponto, o que traz aí uma busca pelos investidores, talvez comprar nesse ponto aqui de retorno, dentro de toda essa perna de alta, talvez aqui um ponto de retomada da tendência. Fato é que dentro de Grendene, galera, eu vejo como essa queda foi muito aguda. Ou seja, a gente teve um movimento aqui de alta de 72% e essa queda já dura quase 30%, ou seja, é uma queda que vai na metade aqui da perna de alta. Então, é uma queda aí que não deveria ser feita caso o mercado tivesse ainda força compradora suficiente para romper aquele topo ali, pelo menos no curto prazo. Essas quedas, quando o mercado corrige, o mercado tende a corrigir por 1, 2, 3, 4 semanas no máximo, correções laterais, e rompe continuando a tendência de alta. Porém, em Grendene, não foi esse o cenário observado. Se nós observarmos aqui pela zona do estocástico, nós temos o quê? Nós temos o papel já se aproximando dessa zona de sobrevenda, onde oportunidades de compra de longo prazo também poderiam ser desenhadas. Notem como nós tivemos esse ponto aqui em maio de 2019. Nós tivemos esse ponto também aqui em outubro de 2018. E nós tivemos esse ponto aqui em dezembro de 2016. Pontos que geraram um retorno bem expressivo para quem apostou na acumulação desse ativo para o longo prazo. Então, ao meu ver, eu esperaria aí mais 1 ou 2 semanas de queda, talvez, para quem sabe ter Grendene como ativo no longo prazo na minha carteira. Indo para a Hidrogasil, um cenário já bem mais diferente. Notem a diferença da correção entre a Grendene, que temos toda essa perna, e temos aqui na Hidrogasil apenas essa correçãozinha aqui bem sutil, né? Então nós temos aqui em Hidrogasil
um ponto bem plausível de compra na superação aqui dos R$ 128 em Raia Drogasil. Um excelente ativo, um ativo que deve se beneficiar aí de todo esse alvoroço por causa da crise de saúde, né? É um ativo que deve se beneficiar disso, então eu ficaria muito atento a esse rompimento em Raia Drogasil nos R$ 129. Não o faço porque tem coisa melhor, pelo que eu vi aqui no meu scan. Mas indo aqui para o setor de locação de veículos, também outro setor que corrigiu, fez que ia voltar a sua tendência de alta e não foi, né? Aqui temos em Locamérica também um candle fechando fora dessa zona de congestão aqui, o que desenha talvez aí uma correção maior em Locamérica. Mesma coisa, não é mesma coisa não, a Localiza, nós temos um cenário que o mercado vinha fazendo novas máximas e agora faz um candle de correção. Fato é que se o mercado conseguir marcar um fundo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a ferramentinha, aqui, ó. Se o mercado vir a marcar esse fundo aqui, nós poderíamos sim esperar rompimento do topo em Localiza nas próximas semanas. Na Movida, mesmo cenário, Movida vinha fazendo novas máximas e agora a semana faz um mega candle de baixa, que é de nada mais nada menos que quanto, galera? 17% de queda, que bela queda, talvez um dos ativos que mais caiu aí no mercado durante a semana foi a Movida, quebrando toda essa sequência de altas que nós tínhamos dentro desse ativo. Fato é que agora nós devemos esperar o quê? O toque aqui desse topo anterior rompido lá nos R$ 16,94. Indo para o setor elétrico, nós temos aqui a Tiet, deixando um candle de retomada, voltando para essa zona de congestão. Notem o tanto de ativos que nós temos consolidados no mercado nesse prazo aqui, desde o finalzinho do ano passado e agora esses 3 meses aí. O mercado se consolidando muito, mesmo com essa queda aí, notem aqui, mesmo com a queda que nós tivemos aí dentro dos ativos, nós temos aqui, por exemplo, a Minerva, que é a BIF11, fazendo topo duplo, mas que não evolui, e o mercado desenha mais uma congestão aqui, que ainda fica dentro desse range, mesmo com essa queda dessa semana. Então, se vocês observarem na ponta do lápis, nós temos diversos ativos fazendo esse desenho, que é um desenho, sem dúvida nenhuma, que é um desenho aí bem otimista, porque o mercado, depois de subir tanto, como é o caso aqui desse ativo, notem, vamos pegar aqui desde o começo, lá de baixo, nós temos uma alta de 1.621% dentro desse ativo. E aí nós temos o quê? Uma congestão que dura aqui cerca de 3 meses, 4 meses, né? E corrige cerca de 30%. Se nós desenharmos até mesmo dessa perna menor aqui, nós temos uma alta de 225% e uma correção de apenas 30%. Então, ou seja, dentro de Minerva, dentro de diversos outros ativos, nós temos uma congestão curta dentro de uma tendência forte de alta. Notem a diferença dentro desse desenho, como por exemplo o da Grendene. Grendene uma correção mais aguda, Minerva uma correção lateral. Esse tipo de ativo, esse tipo de movimento é o que vocês devem procurar. Geralmente é o movimento que dá mais dinheiro no mercado. Em azul, nós tivemos uma queda bem expressiva no setor de aviação. Em azul nós tivemos essa queda aqui que rompe toda essa linha de tendência de alta que a gente poderia desenhar aqui. Daqui para cá. O mercado rompe essa linha. Opa. Aí foi, o mercado rompe aqui. Rompe com mega gap, um buraco aqui que é deixado. O que eu vejo também uma correção maior em azul devido a essa queda forte. Outra do setor que também fez uma queda muito forte essa semana foi a Gol. Também uma mega barra de queda. Aqui em Gol nós tínhamos uma lateralização que foi rompida com essa barra forte de queda. Deixa eu ver. Indo aqui para a próxima ação da lista. É a... Cadê? Indo para Júlio Simões. Júlio Simões é ainda um ativo que eu tenho ele em carteira para o maior longo prazo, aí, uma operação que vem aí se arrastando há mais de ano. Dentro de Júlio Simões eu vejo um candle que também fecha abaixo dessa consolidação, o que não é tão bacana assim, principalmente para quem está comprado. Também vejo aqui em Júlio Simões uma correção maior dentro desse ativo.
Já na Marco Polo, foi um ativo que rompeu a máxima, a gente até conversou que aqui em cima do topo histórico anterior, não via nada ser feito nesse momento, o papel consolida aqui nesse ponto, mas logo em seguida já tem uma máxima a ser testada, que é a máxima histórica do papel nos R$6. Também não vejo nada de muito relevante em Marco Polo. Em Randon, que era um papel mais forte que Marco Polo, a gente até conversou talvez da possibilidade desse fundo aqui que poderia estar sendo desenhado, o que não acontece. O papel rompe essa mínima aqui com um gap e aí faz toda a cara de desenho dessa simetria para cá para baixo, para os R$9,50. Porém, nós temos aqui em Randon um teste do topo anterior histórico, o que traz aí uma força de compra nesse ponto. Vamos ver como esse ativo se desenrola para a próxima semana. Em Log N nós tínhamos também essa consolidação, e aqui o desenho que eu coloquei para vocês, caso esse ativo rompesse para cima, deveria ser um movimento de força, caso rompesse para baixo também um movimento de força, o que foi feito, que nós temos aqui um rompimento forte, porém dentro ainda da tendência de alta dentro desse ativo, é um ativo com menor liquidez, é um ativo que eu tenho em carteira, e eu vejo aí como talvez esse rompimento como uma consolidação, não, na verdade uma correção a talvez até aqui os R$16, o que vem a corroborar aí com a média de 50 períodos passando aqui embaixo. O fato é que se nós observarmos desde agosto de 2018, nós não temos esse ativo nem sequer tocando a média de 50 períodos. Então notem aqui como ele corrige e rompe. Aqui nós temos uma congestão nova. Só ver uma coisa dentro desse ativo. Aqui nós tivemos uma consolidação de 182 dias. Aqui nós temos uma... Vou pegar daqui para cá. Uma consolidação de 200 dias. Já foi, então. Então, talvez se nós pegarmos essa máxima para cá, aqui 119 dias. Aqui 60 dias. Então, ou seja, o que eu quero falar com isso? Se nós pegarmos esse movimento de cogestão e consolidação que nós tivemos aqui, foi um período aí de 119 dias após o topo, 126 dias se nós pegarmos o último candle, mas se nós pegarmos o antes do rompimento, 112 dias. E aqui, nesse topo feito, nós temos um período de congestão de apenas 58 dias, o que deveríamos esperar talvez aí mais uns 2 meses de congestão dentro desse ativo. Indo para EQTL, nós temos em EQTL uma excelente empresa, uma excelente ação, dentro de uma fortíssima tendência de alta, que simplesmente vem toca a média de 12 períodos e não consegue ficar abaixo dela, deixa um candle de sombra inferior, que dá toda a pinta de retomada da tendência de alta dentro desse ativo. Pessoas que talvez compraram esse rompimento do topo aqui, com stop aqui, foram estopadas, porém quem comprou esse rompimento um pouco anterior aqui, ainda continua dentro da operação, dentro do trade que vai evoluindo ao favor. Outra ação do setor elétrico é a Copel, também um belíssimo ativo. Notem como esses ativos aqui estão muito mais fortes que o mercado em si. Enquanto todos os setores aí vêm corrigindo forte, mesmo com essa questão do coronavírus, nós temos aí em Copel um ativo consolidado que nem sequer perde a sua mínima. Então, um cenário bem bonito em Copel. Já em PTBL, nós tivemos a marcação desse topo. Ativo corrige para marcar aqui e voltar à média de 50 períodos. Vamos para o próximo. Aqui nós temos a Prio. E na Prio, galera, também outra ação que eu tenho em carteira, quase me estopa essa semana. Veio aqui bem próximo ao meu stop. Essa semana eu já vou colocar o meu stop aqui para minimizar esse candle, para minimizar o meu risco. Porém, em Prio nós temos aí também uma consolidação aqui na ponta do lápis, esse ativo brigando para se manter aqui dentro desse retângulo. Caso que se isso permaneça, nós devemos imaginar uma congestão mais curta para um próximo rompimento. Vejo como muito importante em PetroRio esse teste aqui na próxima semana dessa mínima. Ao meu ponto de ver, na próxima semana não pode ser perdida essa mínima aqui em Prio, essa mínima nos R$36,87. Em Magazine Luiza, nós tivemos um candle forte, como todo o mercado, uma congestãozinha que vem sendo desenhada aqui em Magazine Luiza.
eu também vejo o mesmo cenário em PetroRio e Magazine Luiza, ou seja, aqui, ao meu ponto de entender, o mercado não deve perder esse ponto aqui dos R$ 46,94 para que essa tendência mais forte de alta permaneça sólida. Caso isso vai acontecer, daria toda a pinta de uma correção mais forte aí em Magazine Luiza. Fato é que essa ação já vem subindo praticamente em linha reta desde aqui de maio de 2019, acumulando uma alta de cerca de 145%. Então, mesmo a correção mais longa aqui não seria nada de relevante para quem tem essa ação ao longo prazo. Isso eu nem estou considerando as pessoas que têm essa ação desde lá de 2017 ou até mesmo desde 2018. Júlio Simões, que se tornou a popular aí do mercado nas últimas semanas, corrige e corrige forte. Aqui nós temos nitidamente o desenho de um canalzinho de baixo. A gente pode conectar essas mínimas aqui. A gente pode também conectar esses pontos aqui. Então, nós temos aí esse canalzinho aí sendo desenhado aqui em JHSF, que corrige também de uma forma mais aguda. Fato é que, simetricamente, fundo nesse ativo nós só temos lá nos R$ 3,83. É uma ação que subiu muito forte. Também outra ação que se nós pegarmos aqui, desde lá de outubro, setembro, uma ação que já subiu cerca de 27%, ou 78% com essa queda que se desenhou aqui no mercado. Então, é uma ação que não tem um fundo muito próximo. Eu ficaria muito atento, principalmente aqui entrou aí no Oba-Oba, que foi criado com relação a essa ação aqui nos R$ 9,00, R$ 8,00. Notem que aqui é muito importante controlar o risco dentro desse ativo. Nós tivemos o topo anterior rompido e não foi respeitado, dando um rompimento falso. Então, outro cenário que traz um viés também bem mais baixista para esse ativo. Porém, é um ativo que, ao meu ponto de entender, ainda continua dentro de uma sólida tendência de alta. Eu continuo com essas ações em carteira. Ainda está longe da média de 50 períodos. Nós teríamos aí talvez uma correção bem mais forte ainda para ser desenhada dentro desse ativo, o que seria algo natural. Tenda já olhamos. Pão de açúcar. Pão de açúcar rompe essa região aqui. Abre com esse candle, buscando já a próxima região, que está aqui. Então nós temos aí em Pão de Açúcar também um cenário bem mais baixista para o curto e médio prazo. Guararapes, outra ação bem bacana também, uma ação bem bonita. Notem, o mesmo cenário que eu falei para vocês, uma forte perna de alta, mercado corrige aí por 4 semanas e deixa ainda aqui um ponto bem plausível de compra em Guararapes. Indo para as últimas ações aqui, nós tivemos um recuo em Chu, que eu vou até colocar como um destaque, eu vou colocar aqui no final da lista e já volto a falar dela. CVC segue a sua dura perna de queda até, quem sabe, aqui os R$ 21,00, onde se encontra um ponto de suporte relevante dentro desse ativo. Em Natura, nós temos também aí um cenário que o mercado tenta romper, não consegue e consolida dentro dessa regiãozinha aqui bem estreita. Notem um tanto, galera, mesmo com esse mercado em crise, um mercado aí, as pessoas falando em mega crise, um mercado em queda, o tanto de ações que nós temos como oportunidades para a próxima semana. E aqui eu vou entrar talvez mais a fundo nessa lista. Então, vamos lá. Para cravar como oportunidades que eu vejo para a próxima semana, primeira, e ainda, Trisul. Trisul, dentro dessa congestão, eu colocarei meu stop um pouquinho mais para baixo e tentaria comprar Trisul nesse rompimento dos R$ 17,44. Sem mais conversas. VEG, eu perdi esse ponto de entrada aqui. VEG subiu muito, se colocando entre uma das ações mais fortes do mercado. VEG, para mim, ponto de compra que não pode ser perdido nos R$ 50,68. Mas aí muita gente vai falar, meu Deus, mas já subiu muito essa ação, tem que corrigir. Galera, em uma tendência de alta como essa, todo recuo, toda oportunidade de compra deve ser aproveitada. Devemos aproveitar esse movimento, pois esse movimento aqui é um movimento de 176% em cerca de um ano. E quiçá, talvez esse mercado faça um movimento aí de mais 200%, 300% até 2021, 2022.
Não percam esse tipo de movimento, não percam esse tipo de sinal. VEG é um ativo que eu não vou perder essa entrada se ela acontecer na próxima semana. Via Varejo, já comentei com vocês, fui estopado dessa operação aqui, porém, vejo como natural. Até esse ativo deveria até ter caído muito mais do que caiu essa semana. Então, se o mercado vir a romper aí os 16,75, é outra ação que eu vou colocar risco nela na próxima semana. Temos em Anin estopou todo mundo, a Anima estopou todo mundo que tinha os stops colocados aqui. Deixa esse candle amargo, né, em quem comprou, pois aqui a pessoa olha o que? Fala, o papel caiu, veio, me estopou e voltou a subir. Na próxima vez eu não vou colocar stop, até quando pega uma CVC da vida, né? E aí não estopa, e aí vê o seu patrimônio dentro desse ativo cair cerca de 60%. Galera, stop é fundamental em qualquer operação. Então, Anin é outro ativo que me chama muita atenção para a próxima semana. Mas, aqui, eu vou falar de uns ativos que estão bem bacanas e que também poderiam ser alocados risco. Então, vamos lá. Talvez não sobre dinheiro para tudo, mas aqui temos também Ambev, junto com Bradesco, sendo outro ativo em um belo cenário para acumulação de patrimônio, dentro de uma premissa de compra de ativos para o longuíssimo prazo, para não vender daqui 1 ano, 2, 3 anos. Notem, como nós já comentamos, como o estocástico aqui está num ponto extremamente sobrevendido, dentro de uma zona de suporte muito relevante, que foi tocada 1, 2, 3, 4. Essa zona é a mínima de 2016, 2017, 2018 e agora de 2020. Então, nós temos aqui em Ambev um cenário muito bacana, um cenário muito importante para talvez uma compra de longuíssimo prazo em Ambev. Vejo com muito bons olhos esse tipo de compra dentro desse ativo. Não é o tipo de compra que eu mais gosto, mas aí para uma acumulação de longo prazo faz todo o sentido. Falando em outros desenhos de estratégias, temos também esse cenário bem bacana em Banco Inter. Talvez graficamente falando, só usando análise técnica como argumento, esse cenário seria o cenário mais bonito de todos os ativos que eu vi até agora no mercado nessa semana. Nós temos em Banco Inter uma correção muito longa, que foi startada em agosto de 2019 e corrigiu desde a euforia lá de Banco Inter até aqui 40%, dentro de uma perna de alta desde o IPO de 500%. E nós temos agora em Banco Inter um teste dessa zona de suporte em cima da média de 50 períodos com um candle extremamente comprador. Notem, um candle que vem, tenta ultrapassar a média, testa a zona de suporte e fecha na máxima do candle. Seria muito plausível uma compra de Banco Inter aqui nesse ponto de rompimento na próxima semana para basicamente buscar no longo prazo esse topo aqui nos R$19 ou quem sabe o topo histórico nos R$24. Tá aqui um belo trade a ser feito em Banco Inter para as próximas semanas. Temos um cenário bem parecido com esse em Lojas Renner. Lojas Renner também um belíssimo ativo para acumulação, que toca a média de 50 períodos e deixa um candle muito comprador em cima da zona de suporte. Na verdade, não em cima, né? Um pouquinho aqui, agora sim, em cima da zona de suporte, deixada por esse fundo anterior aqui, que foi o fundo de 2019. Então, Lojas Renner, um cenário bem parecido com o Banco Inter, mas eu preferiria Banco Inter do que Lojas Renner. Temos na venda, na ponta da venda, Eletrobras, que, como eu falei com vocês já há algumas semanas, notem esse cenário muito característico de ativos que estão perdendo força. A ação vem uma paulada de subida, volta, toca na média, tenta voltar a sua força de compra e não consegue, voltando para baixo da média. Esse teste aqui e a perda dessa mínima em Eletrobras poderia sim trazer uma força de venda muito maior para esse ativo. Porém, tinha outro ativo que eu tinha visto aqui para venda. JBS. JBS é um ativo que para mim me interessa muito mais
na venda do que a própria Eletrobras. JBS, nós temos, depois de praticamente quase 2 anos, o retorno do preço para baixo da média de 50 períodos, fechando abaixo dela, sendo um dos ativos mais fracos do mercado das últimas semanas. Então nós temos aí em JBS um cenário muito propício para vendas. Eu vou startar uma venda em JBS caso esse ativo perca essa mínima aqui dos R$ 21,26, com o stop sendo colocado aqui. Um stop longo, é verdade, mas eu vejo uma simetria muito boa de queda dentro desse ativo. Talvez até que os R$ 12, ou quem sabe os R$ 8. Lógico que isso não acontece do dia para a noite, mas caso o mercado venha a entrar no período de mais baixas, no período de bear market, nós devemos esperar quedas como essa dentro dos ativos. Voltando aqui para a lista, para terminar com vocês, galera, vamos lá. Lojas Americanas, também um cenário igual a vários papéis que nós conversamos aqui durante esse vídeo, com gestão dentro de uma tendência de alta que rompe toda essa região. O mercado tenta empurrar para baixo dessa zona, não consegue, o ativo volta e agora traz todo um viés de possibilidade de rompimento aqui nos R$ 29,36. Energias do Brasil, também um cenário bem parecido ao que nós vimos em Banco Inter, Lojas Renner, porém com um candle mais feinho, aqui um candle vermelho, preferiria que no caso o Banco Inter mesmo. E aqui uns ativos novos que eu não estava na minha lista de observação. Lupatec, para quem gosta aí de ativos com baixo valor nominal. Lembrando sempre, galera, controle risco dentro desses ativos. Controlem risco dentro desses ativos. Lupatec eu vejo como uma possível compra, caso o mercado venha a romper os R$ 3,20. Lupatec, um cenário muito bacana, principalmente após essa forte alta de 100%, onde o mercado corrige por 24%, e agora, caso o mercado rompa esse ponto aqui, seria toda essa alta desenhada para cima. Então, quiçá, talvez nós poderíamos buscar aqui esse topo em Lupatec nos R$ 11,21. Vejo com muito bons olhos aqui a compra de Lupatec para as próximas semanas. É um ativo com baixa liquidez, com baixo volume, onde todo cuidado é pouco, galera. Mensurem o risco de vocês dentro desse ativo. Eu sei que muitos de vocês gostam desse tipo de ativo baratinho, com valor pequeno, mas todo o cuidado do mundo com esse tipo de ação. Temos mais uma aqui que é a Lojas Marisa. Lojas Marisa que vem numa retomada da tendência depois dessa baita tendência de queda. Fato é que nós temos uma zona importante de topo aqui e aqui, o que não dá muito espaço aí, talvez aqui, apesar que para a próxima região nós temos uma multiplicação de uma vez, né? Então nós teríamos aí, sai aqui dos 15 para os 30, é um cenário que também me chama a atenção em Lojas Marisa, né? E por último, a Chu, depois dessa baita perna de alta, uma expansão de cerca de 274% em cerca de 1 ano e meio. Nós temos uma correção que é dada por essa semana e quem sabe se o ativo romper a próxima semana também seria um ativo que eu buscaria compra. Então aqui na minha lista colocaria como prioridades a Trisul, VEG, Via Varejo, Banco Inter não, porque eu já tenho ações dentro dele, Lojas Marisa e por último a Lupatec. E aí acaba o dinheiro, né? Bom, galera, é isso. Então, notem como, apesar de toda a crise, de todo o pânico, eu vejo o mercado ainda como uma boa oportunidade para compra nas próximas semanas. Lógico, respeitando todas as nossas premissas de trade, todas as premissas de investimento. Muita atenção, muito cuidado com os riscos e com os stops de vocês. Espero que nas próximas semanas vocês tenham ótimas operações, ótimos trades. Eu desejo um forte abraço, uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.